Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 11. Hoje é sexta-feira, 12 de junho. Chegamos à recapitulação, da lição e também ao estudo adicional. A lição dessa semana trouxe o título Tribulações e o verso para memorizar de Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A lição do sábado trouxe a história de uma jovem, que estava caminhando e de repente começou a chover e a chuva se intensificou com relâmpagos e trovões. E ao chegar na sua casa, o seu pai a aguardava ali com um cobertor e o pai fez a seguinte pergunta para ela: por que a cada relâmpago você parava de correr, olhava para o céu e sorria? E a menina respondeu que Deus estava tirando uma foto dela a cada relâmpago, era o flash da câmera fotográfica de Deus. E ela olhava e sorria, posava para a foto. Como eu e você reagimos quando as tempestades da vida nos atingem? Ou quando enfrentamos momentos de crise em nosso relacionamento com Deus? É nessa linha que se seguiu o estudo da semana, No domingo, as tempestades da vida nos trouxe a história relatada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 ao 41. Não vou ler agora, mas se você quiser, está aí no nosso canal aí a lição do domingo, você vai encontrar lá todo o texto lá, ou você mesmo pode abrir a sua Bíblia aí agora, pausa o vídeo, faça a leitura para entender o contexto, Mas é um relato da história, quando Jesus e seus discípulos entram no barquinho, E no meio ali da viagem, eles são pegos por uma tempestade. E no barco ali havia alguns discípulos experientes, Estavam todos os discípulos ali, mas dentre eles alguns discípulos que eram experientes na arte do navegar, pois eram pescadores, e tentam de todas as formas, lutam de todas as formas, usam todas as suas habilidades, todos os seus conhecimentos acumulados durante vários anos de experiência como navegadores, para tentar se salvar, porque a tempestade estava intensa, forte, e a água já entrava no barco e o medo de o barco afundar era enorme. Até que chega um momento que eles se lembram, que o mestre dos mestres, aquele que ressuscitava mortos, dava visão aos cegos, curava os aleijados, estava ali no barco. E então eles o acordam. E a pergunta que fazem no verso 38 aí do capítulo 4 de Marcos é: Mestre, não te importa que morremos ou morramos, Eles questionam, através dessa pergunta, a autora nos ajuda aqui a raciocinar que eles, com essa pergunta, na verdade, estavam questionando o caráter de Jesus e seu amor por eles. Em outras palavras, mestre, você não... Quanto que o senhor nos ama? Porque o senhor não tá nem aí, tá dormindo, tá nem aí. Então, nós vamos afundar, vamos morrer aqui. E você tem o poder para nos salvar e tá aí dormindo, tranquilo. Quando nós olhamos para essa cena de nossa posição confortável, a gente pode cair na tentação de dizer: nossa, que falta de fé, Estava com Jesus no barco, como assim? Mas eu quero que você pare e pense agora.
Quantas vezes você, em meio às tempestades da sua vida, não se comportou da mesma forma que os discípulos? Ao questionar a Deus, a indagar dele, se ele realmente existe, se não está vendo o seu sofrimento, as suas lutas, será que não, em algum momento aí na sua vida, você não fez igual? Assim como aconteceu com os discípulos, é nas tempestades da vida que Deus pode realizar os maiores milagres. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, o Senhor está conosco em nossas tempestades e pode acalmá-las. Quando eu e você não conseguimos, a lição da segunda-feira já nos traz um exemplo diferente dos apóstolos, dos discípulos ali naquele momento ali, O que faltou a eles sobrou nessa mulher que a Bíblia não dá o nome a ela, A Bíblia intitula ela como a mulher do fluxo de sangue. Embora ela, a princípio, também tenha feito como os discípulos. Eu acho que é uma coisa meio que da nossa natureza, Diante das dificuldades, dos problemas, das lutas, ao invés de procurarmos, de levarmos a nossa demanda, as nossas angústias, que está causando aperto ao nosso coração, ao invés de levarmos isso a Deus primeiramente, nós tentamos, assim como os discípulos, resolver o problema com as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, com a nossa influência, buscando às vezes a ajuda de um amigo, de um irmão, de um pastor, enfim. Não que isso seja errado, não está errado. Mas sempre invertemos a ordem, Mas a essa mulher que já havia tentado e gastado, toda a sua fortuna para tentar se ver livre dessa enfermidade, quando ela soube que Jesus estaria passando próximo aonde ela residia, ela não ficou de braços cruzados. Ela não aceitou os muros levantados. Muitas vezes nós mesmos levantamos muros. O aperto das pessoas quase a sufocava enquanto ela tentava se aproximar de Jesus. Mas ela foi se espremendo e finalmente, quando ela o viu, ela sentiu uma força que eu daria o nome a essa força de fé. Eu acho que Jesus também deu esse nome, E ela pensou, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Veja bem, temos diversos relatos de milagres na palavra de Deus. Jairo foi ao encontro de Jesus e ele poderia ter feito, por exemplo, como nós estudamos há uns dias atrás, como centurião. Poderia ter falado, mestre, minha filha está a morrer, mas se o Senhor enviar uma palavra daqui mesmo, eu creio que ela ficará curada. Ele poderia ter feito da mesma forma, mas ele queria que Jesus fosse até a casa dele. Nada de errado nisso também. A mulher do fluxo de sangue, ela não queria uma audiência com Jesus ao vivo. É porque ela cria que bastava apenas um toque. Ela cria que Jesus não precisava nem expressar nenhuma palavra, não precisava nem ver ela. Bastava ela estar ali e conseguir tocar. A roupa de Jesus, meu irmão, minha irmã, não tinha em si mesma poder. Foi a fé da mulher de que Cristo poderia curá-la.
Foi a fé que ela depositou em Cristo Jesus que a curou. Uma coisa que a autora levanta na lição da segunda, importante, é que apenas vê-lo de longe não era o suficiente. Precisava estar perto dele, né? E ele nos convida. Mateus 11, 28, ele fala: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados." Né? Já a lição da terça-feira nos trouxe a história que é fascinante. Eu sempre gosto de refletir nessa história, que é a história de Jó. E para não estendermos muito, se você não conhece a história, leia o livro de Jó. Nem que seja um capítulo por dia, mas leia o livro de Jó, se inteire da história de Jó. É maravilhoso, você não vai se arrepender. Mas Jó, depois de estar ali, totalmente, o que nós diríamos assim, de destruído, né? Havia perdido todos os bens materiais, havia perdido os bens emocionais, poderíamos dizer assim. Perdeu todos os filhos e até a sua esposa já o abandonara, de certa forma, quando ela diz o incentiva a abominar, né, a amaldiçoar a Deus e morrer. As palavras de quem também já não aguentava mais o sofrimento, né? E a resposta dele para ela é, para mim, o ponto alto na lição da terça-feira. Ele poderia ter acompanhado a esposa, né, diante de tanto sofrimento. Eu perguntaria: quem não? Quem o condenaria por isso? Já que Deus mesmo dá testemunha a respeito dele, sendo de que ele era um homem íntegro, justo, né, reto. Quem o condenaria se ele agisse dessa forma? Mas ele se mantém firme, como Deus havia testemunhado a respeito dele. E ele diz: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Queria colocar aqui um adendo. A visão de Jó e das pessoas daquela época e dentro daquela cultura, eles acreditavam que todas as coisas eram feitas por Deus. Por isso essa fala dele, né? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Eles acreditavam, eles atribuíam a Deus todas as coisas. Eles não tinham a luz que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que poder, Deus pode fazer também. Pode usar a vara para castigar. Mas quem comumente, normalmente, com alegria e felicidade, usa a vara e causa aflições, sofrimentos e dores nas pessoas, é o inimigo de Deus. Deus, quando é necessário que ele use a vara, ele usa, pode ter certeza, com lágrimas nos olhos, e com o desejo de que nos convertamos e que ele não precise mais nos repreender e disciplinar. Diante dos ataques de Satanás, dos sofrimentos infligidos a nós por ele, ou em algum momento por Deus, nessas horas, meu irmão, minha irmã, nós temos apenas duas opções: rejeitar o Senhor ou nos apegar a Ele com todas as forças. O Senhor já revelou de muitas formas a realidade de seu amor. E é esse amor que eu e você precisamos. E é a esse amor que eu e você precisamos nos apegar. Amém? A lição da quarta-feira falou sobre o caminho de Emaús e contou a história ali dos dois discípulos, né, que estavam decepcionados
decepcionados e abatidos e confusos. Mais uma vez, quando nós nos descolamos da palavra de Deus, né? Deixamos de olhar para a palavra de Deus, focamos apenas nas nossas angústias, nos nossos pecados, nas nossas aflições, nós deixamos de enxergar por completo, né? Nós deixamos de enxergar o todo. O que não conseguiam perceber esses dois discípulos é que aquilo que eles haviam vivido, né? Todo o sofrimento, a morte de Jesus, era apenas um momento dentro de uma história maior, né? Que eu só repito, dar o nome de o grande conflito. Eu e você, meu irmão, nós estamos dentro de uma grande guerra. Nunca se esqueça disso. Nada acontece por acaso. Lembre-se sempre que há uma grande guerra acontecendo. E não são essas guerras no campo natural, né, que nós podemos ver, que passam nos noticiários. Elas também, mas a maior guerra de nossas vidas, ela ocorre, ela acontece no campo do sobrenatural e reflete no campo natural. A pergunta que Jesus faz para os discípulos quando ele aparece no meio deles: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas nos seus corações? Porque eles não reconheceram. Estavam permitindo que as coisas dessa vida, as ideias, os conceitos que formamos em nossa mente, as histórias que alimentamos em nossa mente, sufoquem e nos ceguem, nos impeçam de enxergar o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Na lição da quinta-feira foi nos trazido aí um relato, né? Eu já conhecia essa visão, pois eu já li o livro inteiro, né? Os Primeiros Escritos. Nas páginas 93 e 94, o relato dessa visão do encontro que a serva do Senhor, a nossa irmã Ellen White, teve com Jesus, né? Quando ela entra na presença de Jesus. E não foi diferente ali de tantos outros, né? Daniel, João, né? Isaías, Jeremias, tantos outros chamados por Deus, né? Profetas chamados por Deus, que em um dado momento, ao se encontrarem com o Rei dos Reis, perceberam o quão pecadores eram, caíram com o rosto em terra, mas foram rapidamente animados pelo Mestre dos Mestres. Assim aconteceu também com a serva do Senhor, através de um sonho, né? O olhar, vou ler só o finalzinho aqui. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim, e seu sorriso me enchia de alegria a alma. Sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. Que o olhar de Jesus esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Principalmente quando enfrentar os desafios dessa vida. Lembre-se, é justamente nesse momento que você mais precisa se apegar a Deus e acreditar que Ele está com você em meio às tempestades. Acreditar como Jó. Acreditar como a mulher do fluxo de sangue. Confie no Senhor, meu irmão, minha irmã. Se apegue a Jesus em meio às tribulações. Amém? Amanhã daremos início à lição número 12.
Testemunhando de Cristo. E eu fico por aqui, se Deus permitir, nos veremos amanhã. Até lá, um forte abraço, paz e graça.